Pai do Senhor Jesus, das paz, todos os irmãos. Estamos começando mais uma live, da Igreja Cristã Evangélica aqui de Canto Buriti. E havíamos marcado hoje, 8 de maio, E marcado essa live. E hoje nós teremos um convidado especial, Pastor Luiz. Pastor Luiz, que é presidente da nossa região, da região sertaneja, E essa ideia de fazer essa live de hoje tem como objetivo fazermos uma live voltada para as famílias, Sabemos que esse mês de maio é um mês da família, nós comemoramos o mês da família. E nessa noite nós estaremos ouvindo um pouco da porção da palavra do Senhor. Então vamos esperar o pessoal chegar, O pessoal está chegando ainda. Alguns irmãos entrando. Vamos aguardar um pouquinho. Começamos um pouquinho após o horário, porque a gente sabe que a live só dura 1 hora no Instagram. E aí, por causa disso, a gente começou já, digamos, um pouquinho atrasado para dar tempo o pessoal entrar. Eu gostaria que o pessoal que está ouvindo a gente aqui, se fosse possível, vocês dessem um toque aí, se o som tá bom, se tá tudo certo, se a gente precisa melhorar alguma coisa. Ver aqui as assistentes de produção aqui para ver se está tudo certo. Ok, parece que alguém disse uma mãozinha ali. Pois é. Alguém falou que tá um barulho. Não sei. Tá um barulho. Qual seria esse barulho, Tá um barulho? E agora? Só um minuto, pessoal. Vamos trocar aqui um acessório. Parou? Pronto. Então, resolvemos a situação. Tivemos que trocar aqui um acessório para poder dar certo. Amém, queridos? Então vamos começar. Amém? Então, graça e paz do nosso Deus. Vamos ao Senhor por tudo o que o Senhor tem feito, não é verdade? Nós vamos começar a fazer uma oração nesse momento. Eu gostaria que aqueles que estão nos acompanhando, que possam orar, você pode orar comigo, tá bom? Amém. Vamos orar. Nosso Deus, nós somos gratos ao Senhor por todas as dádivas e as tuas maravilhas, Senhor, que desfrutamos todos os dias em nossas vidas. Queremos apresentar, Senhor, todas as famílias, esposas, filhos que estão nesse momento nos escutando, que a tua presença, o teu amor, o teu Espírito Santo possa conduzir essas famílias, Senhor, diante do teu altar, diante da tua palavra. E que no nome de Jesus, que o Senhor seja o centro, Senhor, deste lar. Oramos e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém.
Nós temos como tema, como eu falei, hoje nós estamos comemorando, né, durante esse mês de maio, o mês da família, e nós temos como tema, né, de hoje, cuidando dos seus em tempos de crise, né? Cuidando dos seus em tempos de crise. Nós estaremos dando uma série de estudos de palavra relacionada ao mês da família, amém? E hoje nós teremos, como eu falei, a participação daqui a pouquinho do nosso presidente regional, pastor Luiz Carvalho, né, que é pastor na igreja de São Raimundo Nonato, dando a palavra, né, ministrando uma reflexão, a palavra dos nossos corações, amém? Então nesse momento eu quero ler um texto da palavra do Senhor que se encontra em Salmos, capítulo 127, é um salmo muito conhecido de todos nós, que diz o seguinte: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então, Deus é o centro do lar, Deus é o centro do casamento, amém? É o Senhor que é o centro de tudo na nossa vida. E quando Deus é o centro, é o fundamento, tudo vai bem. As coisas tendem a prosperar, a caminhar bem, amém? E eu acredito que durante esse mês da família, que possamos estar concentrados os nossos corações na palavra do Senhor, que nossas vidas sejam direcionadas pelo poder do Espírito Santo e que você venha, querido, a realmente colocar a sua família, seu lar, seu casamento diante de Deus, o Senhor que uniu, que unificou, que fez a família, não é? Que faz com que a família prospere espiritualmente, não é? Falando, amém? Que no nome de Jesus você possa colocar realmente Deus em primeiro lugar na sua casa, no seu lar. Nesse momento nós vamos louvar o Senhor, amém? Nós vamos louvar, quero convidar aqui a minha esposa para estar comigo, participando. Agora eu sei porque tá. Vamos louvar o Senhor. O hino que diz: grande é o Senhor, amém? Alegria de
agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos continuar louvando ao Senhor. Amém. Formoso és, Rei do universo, sua glória enche a terra e enche o céu. Formoso és, Rei do universo, sua glória enche a terra e enche o céu. Sua glória enche a terra, sua glória enche o céu, sua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença, maravilhoso é poder te adorar. Graças a Deus, nós louvamos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito, amém? Queremos aqui agradecer algumas pessoas que estão participando conosco, né? Assistindo a essa live. Não sei se é possível a gente falar o nome de todos, tá bom? Mas eu vou tentar aqui, falar, tá bom, queridos? Então, bora. Então, nós temos aqui algumas pessoas que estão assistindo nesse momento. Nosso irmão Rony, Deus abençoe. A Joara, nossa irmã Gabi, ó, né? Irmã Joara, irmã Gabi, minha sogra, espero, Deus abençoe aí, irmã. A Lucene, ok. Nós temos aí o Isaac, muito bem. Ok, Sabrina, Deus abençoe. Nós temos algumas pessoas, não dá para ver todos, tá? Aí desculpando aí se não dá para citar o nome de todos. É porque no Instagram também os nomes são todos meio estranhos, né? Mas beleza. Irmã Keila. Ok. Né? Bora lá. Marta, irmã Vilani. Vai me ajudando aí. Quem é aqui? Irmã Calice. Ok. Enfim, temos algumas pessoas, né? Quero mandar um abraço pro meu pai, minha mãe, olha, estão assistindo o curso também. Deus abençoe. Ok.
Grace. Ah, Grace. Lógico, né? Muito bem. Irmão Raimundo Nunes. Irmão Raimundo Filho. Que Deus abençoe, filho. Um abraço. Aí, opa, Catiane. Que Deus abençoe, Catiane. Tá bom? Gracileide. Que Deus abençoe. Os irmãos aqui de Canto Buriti. Irmãos de Caracol. A Ana Cristina. Que Deus abençoe. São Raimundo Nonato, Pastor Luiz, todos os irmãos de São Raimundo, que Deus abençoe, os irmãos de São Raimundo. Muito bem, então nós citamos o nome de algumas pessoas, à medida que for entrando, né, nós vamos... Irmã Artineide, irmã Janciele, que Deus abençoe, os irmãos lá de Araruna, louvamos ao Senhor por tudo. Magnus, que Deus abençoe. Amém. Falamos aqui o nome de alguns, pessoal, tá bom? Irmã Josi, que Deus abençoe, irmã Josi. Irmã Thaís, irmão Adriano, que Deus abençoe. Irmã Raimundinha, um abraço para a irmã Raimundinha, irmão Marinaldo, Suzy, Sara, todo mundo. Irmã Alessandra, Deus abençoe, irmã Alessandra, irmão Daniel, um abraço para vocês também, tá bom? Então, nós louvamos ao Senhor, queridos. Como eu disse, não tem como a gente estar citando o nome de todos, tá bom? Mas, quem sabe no final, se a gente tiver ainda um tempinho, eu vou citar o nome de alguns, tá bom, queridos? Nesse momento eu quero ler mais um texto da palavra do Senhor. Amém? Que é o texto, acredito que com certeza o pastor Luiz também vai estar lendo, mas é o texto base do nosso tema de hoje, né? Que vamos tratar. E ele se encontra em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8, que diz: Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Amém? Então, por isso que o tema é cuidando dos seus em tempos de crise. Devemos cuidar da nossa família, da nossa casa e do nosso casamento, né? Zelar pelos nossos familiares e conduzi-los na presença do Senhor. Amém? Nós temos também a participação da irmã Valéria, né? Que Deus abençoe. Irmã Débora, um abraço. Irmã Edneia, que Deus abençoe. Irmão Ricardo, Esté, a Grace também. Deus abençoe, tá bom? Um abraço. Deus abençoe vocês aí, tá bom, queridos? Então, eu acredito que não sei quantos minutos nós estamos de live, mas precisamos já não tomarmos muito tempo, né? Porque nós temos também no momento da palavra. Então, eu não sei se já está ok o pastor Luiz, mas nós vamos solicitar aqui a participação do pastor, que vai estar ministrando a palavra do Senhor, né? Para quem não conhece, o pastor Luiz é pastor em São Raimundo Nonato, a Igreja Cristã Evangélica de São Raimundo, e ele é o nosso presidente regional da nossa região sertaneja. Amém? Nós temos também o irmão Tito participando, irmã Rogéria, um abraço. Tá bom, queridos? Deus abençoe. Então vamos... Nós vamos chamar aqui o pastor Luiz. Só um minutinho.
Convidamos o pastor, vamos aguardar a participação dele, ele aceitar a participação. Ok, boa noite. Opa, fone de ouvido, né? Paz, pastor. Boa noite. Boa noite, tá me ouvindo bem? Eu estou. Ok. Então, uma boa noite a vocês em Canto Buriti e nas demais cidades, estados, né, onde as pessoas estão acompanhando a live da Igreja Cristã Evangélica em Canto Buriti. Obrigado, pastor Jailson, pelo convite. Amém, pastor. Eu não sei se... Agora eu estou escutando melhor, né? Mas estava baixo o meu som aqui, mas eu aumentei. Ok, O senhor me escuta também? muito bem. Estou escutando bem. Estou ouvindo muito bem. Pronto. Pois então, a palavra nesse momento está com o pastor Luiz. Ok, então E ele dará continuidade. nós vamos então pensar olhar o nosso texto bíblico, que é 1 Timóteo capítulo 5. Nós leremos o versículo 8 inicialmente e depois nós ainda iremos olhar outros textos bíblicos também. 1 Timóteo 5,8 diz: Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da sua própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Que o Senhor nos abençoe com a sua palavra. Acho que a minha voz está baixa, né? Estão dizendo. Acho que o microfone está longe, né? Se alguém não cuida dos seus, e principalmente dos da sua casa, negou a fé e é pior do que o incrédulo. Na verdade, o dever de cuidar da família, cuidar dos seus, é um dever que nós temos em todo tempo. Tempos bons e mais ainda nos tempos difíceis, né? Nós temos a obrigação de estar cuidando da nossa família. O homem, quando ele tem um relacionamento com Jesus, que ele é transformado pelo amor e pela graça de Deus, a palavra do Senhor diz que nós passamos a sermos os sacerdotes da nossa casa, passamos a ter essa responsabilidade com a nossa família. Quero aqui lembrar do Evangelho de Marcos, quando Jesus chega na cidade, na região da Gadara, e ele encontra com aquele homem que era endemoniado, que não vivia em casa, mas vivia nos sepulcros, que por mais que as pessoas tentassem ajudá-lo, e nada era possível conter aquele homem. Mas quando Jesus chegou naquela região, ele expulsou os demônios daquele homem. Aquele homem que outrora vivia louco correndo, estava sentado em perfeito juízo. Aquele homem que estava nu, agora ele se encontrava vestido. Aquele homem que era louco, ele agora estava ajuizado. E ele fez um pedido para o Senhor Jesus. Ele disse: Mestre, permita que eu vá contigo. E Jesus disse: vai para a tua casa e conta para os teus tudo aquilo que o Senhor fez por ti. Então, a partir do momento que nós temos essa experiência com Deus, com a sua palavra, nós descobrimos essa responsabilidade que nós temos com os nossos, né, de divulgar a palavra, de cuidar em todas as áreas, materialmente, espiritualmente, em todas as áreas nós temos essa obrigação de cuidar dos nossos. Aqui, no caso do nosso texto bíblico, quando Paulo escreve a Timóteo, Timóteo era um jovem pastor. Paulo o considera de filho na fé, não porque talvez ele se converteu com a pregação de Paulo, porque a Bíblia diz que
desde criança ele sabia as sagradas letras que podia torná-lo para a salvação, sábio para a salvação, mas porque ele era um discípulo, um seguidor, um aprendiz de Paulo, e Paulo tinha toda essa liberdade de chamá-lo de filho na fé. E como Timóteo estava pastoreando esta igreja com várias classes de pessoas, a igreja que Timóteo pastoreava é parecido com a minha igreja, é parecido com a sua igreja. Lá tinha um ancião, tinha o vovô, a vovó, tinha os homens casados, famílias, né? Tinha a criança, o adolescente, e Timóteo tinha que trabalhar com todas essas pessoas e orientar essas pessoas para viverem norteados através da Escritura Sagrada. E é preciso que nós olhemos o texto, não apenas só o versículo 8, mas principalmente a partir do versículo 3, quando diz: honra as viúvas verdadeiramente viúvas. Honra as viúvas verdadeiramente viúvas. Mas se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria casa e a recompensar os seus progenitores, pois isso é aceitável diante de Deus. Ainda no verso 16 do mesmo capítulo, Paulo diz: se algum crente tem viúvas em sua família, socorra-as, e não fique sobrecarregada a igreja, para que esta possa socorrer as que são verdadeiramente viúvas. Então, o que acontece? Naquela época, era um contexto diferente do nosso contexto, porque as pessoas não eram contempladas por uma seguridade social, não tinha o INSS, né, aposentadoria para amparar os idosos, né? E pelo que nós percebemos aqui no texto, a igreja estava sendo sobrecarregada com obrigações que eram das famílias. Por isso Paulo diz, olha, que filhos e netos, que familiares aprendam a exercerem a piedade para com os da própria casa e a recompensar os seus progenitores, pois isso é aceitável diante de Deus. Ou seja, é a nossa responsabilidade como servos de Deus de exercer o nosso cuidado com a nossa própria casa, com os da nossa própria família. E como disse inicialmente, principalmente nós que já fomos impactados com a presença de Deus, com a palavra de Deus, nós temos essa responsabilidade de cuidar dos nossos familiares. Isso nós encontramos em toda a Bíblia, essas orientações, vários casos da Bíblia, essas orientações. E sobretudo agora nesse tempo de crise que nós estamos realmente passando, nós precisamos ter o nosso olhar de graça, de misericórdia para com aqueles que são da nossa família, porque as necessidades podem ser ainda maiores do que convencionalmente são noutros tempos, né? Porque nesse tempo de crise alguém pode perder o emprego, alguém pode deixar de ter o seu próprio recurso, e as igrejas, como nós sabemos, elas têm o seu papel espiritual, papel social, e elas estão, até onde nós sabemos, na nossa região, as igrejas estão cumprindo o seu papel social de ajudar os menos favorecidos, de dar uma cesta básica, de ajudar aqueles que menos têm, de repartir, como a Bíblia nos orienta. Mas nós precisamos também entender como crentes que a responsabilidade primeira não é da igreja. A responsabilidade primeira é dos membros da família, de cuidar uns dos outros, para que a igreja não fique sobrecarregada, como o apóstolo Paulo está aqui orientando o seu jovem Timóteo. Não é que a igreja não tenha a responsabilidade, ela tem a responsabilidade, com alegria ela faz esse papel social de elevar esse seu braço estendido de graça e misericórdia para com aqueles que menos têm, se espelhando e se exemplando com a igreja do primeiro século, a igreja de Jerusalém, que repartia, que ajudava, que vendia bens e propriedades para
ajudar aqueles que não tinham. Mas o tema que você escolheu é bastante interessante, porque diz cuidando dos seus. Cuidando dos seus. Eu não posso esperar que alguém venha cuidar da minha família, sendo que eu posso cuidar. Eu não posso esperar que alguém venha exercer o papel do sacerdócio do meu lar, sendo que essa obrigação é minha. Por isso Paulo diz com muita clareza, se alguém não tem esse cuidado, ele é pior do que o incrédulo, ele está negando a fé. No Evangelho de Marcos, no capítulo 7, versículo 10, eu quero compartilhar também esse texto com vocês, quando Jesus ele fala sobre isso e sobre a atitude equivocada de algumas pessoas que tratavam de forma errada essa relação de cuidado com os seus. Evangelho de Marcos, capítulo 7, verso 10 a 12, a palavra do Senhor diz assim: Pois Moisés disse, honra a teu pai e a tua mãe, e quem maldisser a seu pai e a sua mãe, seja punido de morte. Vós, porém, dizeis, se um homem disser a seu pai ou a sua mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta para o Senhor. Então, o dispensais de fazer qualquer coisa em favor de seu pai ou de sua mãe, invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitistes, e fazeis muitas outras coisas semelhantes. Então, o que estava acontecendo? Muitos filhos, eles faziam um contrato com os administradores do templo, de que estavam doando seus bens para o templo, para saírem daquela obrigação de dividir e de cuidar dos seus pais. Então Jesus diz, olha, assim vocês estão invalidando o mandamento de Deus pela vossa tradição. Ou seja, havia aquela tradição, aquele costume que os homens faziam esse voto e posteriormente, quando os pais morriam mais na frente, eles reaviam esses bens do templo, dos seus administradores, mas era um atalho que eles faziam para assim não cumprirem com a obrigação que eles tinham de cuidar dos seus. Então nós percebemos que essa responsabilidade é nossa. E como Paulo aqui em 1 Timóteo está primeiramente falando do cuidado com as viúvas e com os idosos, nós precisamos pensar que nesse tempo de crise, e não somente no tempo de crise, mas em qualquer tempo, nós precisamos dispensar o nosso olhar cuidadoso sobre os da nossa casa, especialmente aqueles que já são idosos. Pastor, você me freia no horário, tá? Porque você é quem sabe aí quando eu devo parar, tá bom? Tá certo. A live não cair, ok? Ok. Então, as necessidades são várias. Os idosos, eles têm necessidades espirituais, e nesse tempo e em qualquer outro tempo nós precisamos estar orando por eles, lendo a palavra com eles, devemos estar cuidando espiritualmente dos idosos. A terceira idade é uma idade um tanto solitária, porque as pessoas mais novas não querem muito ouvir os idosos e acham que eles são quadrados, ultrapassados, mas eles são extremamente carentes, né, desse cuidado também emocional, que nós podemos dizer aqui que eles precisam de atenção, precisam serem ouvidos, precisam que nós possamos parar para ouvir a sua história, ouvir a sua conversa, os seus conselhos, porque nós sabemos que a Bíblia também ela nos orienta muito para honrar o ancião. No contexto judaico, o ancião, o idoso, ele era honrado. E Deus nos estimula e nos ensina a honrar
os mais velhos, e a Bíblia diz em Êxodo 20, honra teu pai e a tua mãe. Lá em Efésios capítulo 6, esse mandamento é repetido para que nós possamos honrar, e nada mais isso do que é exercer cuidado para com aqueles que são da nossa casa, né? E eles também têm necessidades físicas. Hoje, os da nossa própria casa, eles têm, além das necessidades espirituais, emocionais, eles têm necessidades físicas. Eles precisam de ajuda, das mais variadas ajudas, para subir uma calçada, para descer uma calçada, para alguns para ir ao banheiro, para voltar para a cama. A exemplo disso, tem a minha mãe, que todo passo que ela dá é preciso que minha irmã, minha sobrinha, meu cunhado esteja ao lado dela, segurando, porque ela precisa desses cuidados também físicos. E graças a Deus, porque ela tem pessoas dentro de casa que estão com esses cuidados, exercendo esse cuidado para com ela. Então, Paulo diz de forma muito acertada: se alguém não cuida, está negando a fé, está negando a sua vida cristã. Então, aqui está esse primeiro aspecto do cuidado com os nossos, né? Quando Paulo aborda aqui, nestes versículos, sobre essas várias classes de pessoas que tem na igreja, que cada uma delas precisa do nosso cuidado. E uma das pessoas que precisam do nosso cuidado são os idosos, né? São os anciãos, os pais, as mães. E nós precisamos exercer cuidado, e sobretudo agora nesse tempo de crise. Mas também, nós como pais devemos exercer cuidado para com os nossos filhos. Nós temos vários exemplos na Bíblia, e eu estava me lembrando agora de um exemplo de uma terrível crise que estava acontecendo em Israel. Está lá no Antigo Testamento, no livro de 2 Reis, capítulo 4, quando aquelas terras foram assoladas pela seca, né, nos tempos do governo de Jezabel, de Acabe, quando Deus disciplinou aquele povo, faltando chuva, faltando fruto na terra, as pessoas foram castigadas severamente. E nós encontramos ali em 2 Reis, capítulo 4, a história de uma mulher que foi ao encontro do profeta Eliseu. Ela estava numa crise muito grande. E ela foi aos pés do profeta Eliseu fazer o quê? Defender os seus, cuidar dos seus no tempo de crise. Qual era a crise que aquela mulher estava passando? Ela era viúva, seu marido morreu, uma crise. Ela era pobre, não tinha nada em casa. O texto bíblico diz que ela disse que não tinha nada em casa. Outra crise, a pobreza, a escassez de recursos, né? E outra crise tão severa era que o credor estava chegando para buscar os seus 2 filhos. Veja que situação. Veja que crise tão grande que aquela mulher estava enfrentando. Mas em vez de ela se apequenar, ela se agigantou, ela correu para os pés do profeta, ela foi buscar ajuda diante daquele que era o representante de Deus, para que suas crises, seus problemas fossem solucionados. E eu estava aqui pensando, meus queridos irmãos, que assim como os credores que bateu na porta daquela mulher, porque ficou uma dívida, e a lei dizia que quando alguém não conseguisse pagar a sua dívida, os filhos poderiam serem levados escravos até que a dívida fosse paga. E aqui eu estava pensando que assim como aqueles credores estavam batendo aquela porta para levar aqueles filhos, muitos credores hoje estão batendo na porta de muitas famílias para escravizar os filhos através das drogas, da prostituição, do alcoolismo, através de toda sorte de pecado que querem manipular e escravizar as pessoas. E assim como aquela mulher que não cruzou os braços, mas que ela se agigantou, que ela cresceu, chegando para a presença de Deus para pedir socorro, nós também devemos a cada dia
nos achegarmos diante do Senhor, da presença dEle, pedindo graça, misericórdia, representando nossos filhos diante de Deus, porque a Bíblia diz que nós somos sacerdotes, nós representamos eles diante de Deus. E que você tenha essa graça, essa força de, nesse tempo de crise, porque a crise não é só a do Covid-19, mas a crise que tem se instalado no mundo é uma crise causada por outro vírus chamado de pecado, que assola a humanidade, que escraviza as pessoas, e a Bíblia diz que aquele que comete pecado é escravo do pecado. E quantas credores podem estar chegando, meu querido irmão, pai de família, na porta da sua casa para quererem levarem seus filhos como escravos para a prostituição, para as drogas, para o alcoolismo, para toda sorte de pecado, que você possa se colocar diante de Deus como verdadeiro representante, como representante da sua família, para protegê-los, para ajudá-los e defendê-los em tempo de crise. Eu estava me lembrando de outro exemplo, que é o Jó capítulo 1. A Bíblia diz que ele era homem íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal. Está lá em Jó capítulo 1, quero ler esse texto com vocês. Em Jó capítulo 1, para a gente observar um exemplo de um homem que cuidava dos seus, de um pai que cuidava dos seus. Jó capítulo 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Então era um homem que era íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Isso é interessantíssimo, porque assim como o mal estava diante de Jó, diariamente ele precisava se desviar do mal. A cada dia também nós estamos diante de toda sorte de mal e nós precisamos aprender a nos desviar do mal. Nós precisamos aprender a se desviar de toda sorte de maledicência, de maldade, né? E mais na frente diz que os seus filhos, versículo 4, iam na casa uns dos outros, faziam banquetes, festas, né? E verso 5, decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava, levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles, pois dizia, talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Então Jó exercia esse exercício da piedade, da oração, da intercessão pelos seus filhos. Diz aqui a Bíblia que de forma contínua. E ele fazia de forma também preventiva. Ele não deixava a catástrofe chegar na sua casa. Ele não deixava o mal chegar na sua casa, mas ele dizia, talvez eles tenham errado. E de forma preventiva e contínua, ele fazia isso diariamente, intercedendo a Deus, pedindo a graça e a misericórdia do Senhor pela vida dos seus filhos. Então, é um exemplo que nos inspira, é um exemplo que nos chama a atenção, mostrando-nos também o dever de cuidar de cada um dos nossos, protegendo, orando, exercendo o sacerdócio do lar, cuidando da vida dos nossos filhos. Ainda quero ler Deuteronômio capítulo 6, a partir do versículo 6, Deuteronômio 6, versículo 6, o Senhor Deus diz, estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. O que era que Deus tinha um propósito para o coração da nação, Deus tinha um propósito para a vida do povo, mas veja bem que aquilo que Deus tinha para o povo de Deus, ele diz, primeiro eu vou falar para o coração dos pais. Esta palavra que hoje te ordeno estarão primeiro no teu coração. Tu a inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho,
e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Então veja que o plano de Deus para abençoar a família é que nós possamos assumir essa responsabilidade de cuidar dos nossos. Porque essa palavra já chegou no nosso coração. Nós somos impactados com essa palavra, com a presença de Deus. E nós devemos agora inculcar, passar essa palavra aos nossos filhos de uma dinâmica que melhor for, que melhor couber na nossa casa. Assentado, ao andar, ao levantar, ao deitar, aqui são vários métodos e nós devemos escolher os melhores métodos para exercer esse papel de cuidar dos nossos. Então, meus queridos, que Deus esteja abençoando a cada um de nós para que nós tenhamos essa responsabilidade, que nós possamos nos levantar corajosamente, alegremente, confiantemente para exercer esse papel de cuidar da nossa casa, de cuidar dos nossos, porque Deus colocou sobre nós essa responsabilidade. E sobretudo agora, nesses dias de crise que nós estamos vivendo, nós precisamos pastorear o coração dos nossos. Nós precisamos olhar como eles estão e pedir a Deus sua graça e misericórdia por cada um deles. E Josué é para nós um exemplo de grande inspiração quando o povo estava inclinado a servir outros deuses. Ele, com muita coragem, ele fez um desafio dizendo: se vos parece mal servir ao Senhor, escolhe hoje a quem servais, porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então Josué, ele não esperou a sua família tomar uma decisão, mas ele, como líder da sua casa, ele se levantou corajosamente, liderando sua família no caminho do Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que homens e mulheres, que chefes de família possam se levantar tomando essa decisão de servir a Deus e conclamando, chamando os seus para seguir e servir ao Senhor de uma forma toda especial. A palavra do Senhor diz em Provérbios 22:6: ensina a criança no caminho que deve andar, e quando for velho, não vai se desviar desse caminho. Que o Senhor nos abençoe, pastor Jailson, e todos que estão nos acompanhando, e que nós possamos contar com essa alegria e com esse prazer de poder cuidar dos nossos a cada dia da nossa vida, especialmente nesse tempo que estamos vivendo. Eu agradeço a oportunidade e desejo que Deus abençoe a igreja que está aí sob seus cuidados, que o Senhor possa lhe abençoar a irmã Elis, sua família e a igreja do Senhor aí em Campo do Buriti, em nome do Senhor Jesus. Amém. Pastor, eu quero agradecer ao Senhor por ter aceitado o convite. Foi uma ótima palavra. Não só são palavras minhas, mas eu estava ouvindo, vendo os comentários. Acredito que o Senhor se expressou bem diante do tema proposto, porque é isso mesmo, a gente tem que cuidar dos nossos, né? E foi muito bom a pequena porção da palavra do Senhor essa noite. Quero agradecer ao pastor Luiz, mandar um abraço para a irmã Rosa, para a Nilcinho, para a Alice. Tá, pastor? Muito obrigado. Deus abençoe o senhor também e a igreja de São Raimundo Nonato também. Amém. E aí nós vamos fazer outras parcerias, outros momentos, se Deus quiser. Em nome de Jesus. Pois tá bom. Pois tá bom, pastor. Um abraço, Deus abençoe o senhor. Obrigado, pastor. Então, queridos, muito boa a palavra. Eu acredito que o pastor realmente expôs bem, não é? o tema, quando ele falou os cuidados que nós temos que ter com nossa família. E não é só cuidado espiritual, orando por eles, mas também é o cuidado físico, né?
cuidando dos nossos. A gente temos visto que, infelizmente, diante dessa pandemia, os idosos estão numa situação de risco, né? Nossos avós, nossos pais, tios, tias, né? Tudo isso, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado, orando por eles, também ao mesmo tempo vendo o que eles precisam, né? Não só, como eu disse, cuidado físico, mas também cuidando espiritualmente, né? E ao mesmo tempo também vendo o que a gente pode fazer, não é? Para cuidar da nossa família, né? Do nosso lar. Amém? Então, que o Senhor possa abençoar a sua vida, a sua família. Nós já estamos chegando no limite aqui. Eu não sei se ainda temos alguns minutos. Enquanto não apareceu aqui, então já tem mais do que 2 minutos. Tá. Então, nós temos alguns minutos. Eu quero, então, agradecer mais uma vez a participação do pastor Luiz e que Deus continue abençoando seu ministério e sua família. Quero também aqui dizer que durante esse mês, né, de maio, nós estaremos toda sexta-feira dando um estudo sobre a família, tá bom? Então, se você tem interesse de ouvir da palavra do Senhor, tá certo? Então, você pode participar das nossas lives nas sextas-feiras, tá bom? E quero dizer aos irmãos que nós estaremos também promovendo nossos cultos agora online, né? No domingo à noite, nós estaremos fazendo, eu não sei se ainda pelo Instagram ou pelo Facebook, mas estaremos organizando nossos cultos online aqui da Igreja Cristã Evangélica aqui em Canto Buriti, tá bom? Então, com a participação do Ministério do Louvor, tá certo? Com a pregação, uma pequena palavra de reflexão, tá bom, queridos? Então, nós vamos estar organizando isso aí, tá? E também sobre os estudos da família, tá? Nós vamos estar divulgando, falando para vocês e até peço que vocês compartilhem, né? Nos seus grupos, no seu story, né? Story, as nossas lives, tá bom? Então, quero agradecer aqui a algumas pessoas. Me ajuda, Elis? Tá, bora lá. Então, nós temos aí, não sei se eu citei, a irmã Gracileide. Muito obrigado pela presença. A Grace, ok? Um abraço, Graça, Deus abençoe você também. Nós temos aqui a minha sogra, Deus abençoe, tá bom? Os irmãos de Araruna, que Deus abençoe todos vocês, tá bom? Igreja Batista, Deus abençoe vocês. Meus pais, meus familiares, que Deus abençoe. Um abraço, um beijão para vocês, tá bom? Os nossos irmãos em Caracol, todos os irmãos de Caracol, que Deus abençoe vocês. Irmão Rony, né? Todo mundo. Os irmãos de São Raimundo, como já citei, tá? Quem mais? Irmão Tito, irmão Rogério, que Deus abençoe. Amém. Irmã Maria, que Deus abençoe. Tá bom, queridos? Deus abençoe. Irmã Sabrina. Meu irmão, o Jael, Sabrina, minha cunhada, Deus abençoe. Irmã Vilani. Lucineide, Deus abençoe Lucineide. Meu tio Francisco, né? O Fernando, a Leilane, Thaís, Adriano. Deus abençoe. Elia. Irmã Edneia, um abraço. Irmão Ricardo, Esther, irmã Josi, Dozinho, Kevin, Karen, que Deus abençoe vocês. Irmã Ana Cristina, que Deus abençoe. Manda um abraço para o irmão Salvador. A irmã Laíde, Sara, todo mundo aí. Não é? Irmã Artineide, que Deus abençoe a irmã Artineide, irmão Rubens. Tá bom, queridos? As crianças, né? O Matheus e a Sara. A irmã Gabi, o irmão Rono, Kemily, Kaline, que Deus abençoe vocês, tá bom? Irmã Alessandra, irmão Daniel, toda a família, né? E os meninos, tudinho, todos os meninos. Louvado seja o nome do Senhor, tá bom? Então, queridos, fiquem todos na graça, na paz do Senhor.
Aí, se Deus quiser, na próxima live, nós estaremos divulgando para vocês, tá bom? Paz de Jesus para todos, que Deus abençoe. Realmente, eu acredito que, com certeza, essa palavra é muito boa palavra, né? Realmente tocou os nossos corações e fomos abençoados por Deus nessa noite, tá bom? Fiquem todos na graça e na paz do Senhor. Deus abençoe a todos. Até mais. Tchau, tchau. Vamos orar, né? Para encerrar. Quase estava esquecendo de orar, né? Vamos fazer uma oração. Pai amado, nós somos gratos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito. Realmente, Senhor, nós não seríamos nada sem o Senhor. Como é maravilhoso poder te servir, poder sentir a tua presença, poder ser direcionado pelo Senhor. E também, Senhor, nossa família, nossa casa. Que nós venhamos realmente, Senhor, a cuidarmos dos nossos familiares, nossos pais, nosso casamento, esposas, filhos. Que no nome de Jesus, todos aqueles que o Senhor nos deu o privilégio de fazer parte da nossa família. Que venhamos com responsabilidade, com amor, com dedicação, cuidar, Senhor, de cada um deles. E assim, Senhor, nós estaremos cumprindo, Senhor, a Tua palavra e a Tua vontade. E assim te agradecemos, pedindo que o Senhor abençoe cada família, cada pessoa que está nesse momento nos assistindo, nos ouvindo, e no nome de Jesus, que essas pessoas recebam do Senhor, ó Deus, recebam de Ti, Senhor. Ó Deus, a Tua proteção, a Tua graça e o Teu amor seja derramado sobre cada vida, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe. Tchau.